Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na primeira leitura durante esses dias, transcorrendo a profecia de Oséias. O povo estava em caminhos bem distantes de Deus, da aliança que eles tinham feito, e surge esse profeta, que vai ser chamado profeta da misericórdia, para chamar o povo de volta, para chamar o povo para pertinho do Senhor, para a fidelidade àquilo que foi a aliança que Deus fez com eles e eles aceitaram e fizeram com o povo. Porém, não basta apenas chamar, vem. Em muitos momentos é preciso uma boa correção para que o povo acorde. Seja naquele tempo, seja nos nossos tempos. Deus, Ele continua nos chamando com amor, com misericórdia, mas também exortando-nos e corrigindo-nos. E aí, na liturgia de hoje, nós nos colocamos com uma interrogação. A primeira leitura começa dizendo assim: assim fala o Senhor. Eles constituíram reis sem minha vontade. Constituíram príncipes sem o meu consentimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. A pergunta que nós devemos fazer: a que rei nós servimos? A que príncipe nós servimos? As nossas riquezas, não digo somente as riquezas como ouro e prata, mas todos os nossos dons estão sendo empenhados em que ou em quem? O reinado que aparece declarado e denunciado por Oséias vai trazer não somente para aqueles que estavam longe uma correção, mas para aqueles que também estavam perto, porque continua o profeta dizendo: Efraim ergueu altares para expiação dos seus pecados, mas seus altares resultaram-se em pecado. Como se nós tivéssemos edificado este templo e colocado este templo a serviço de outros deuses. Como se nós aqui prestássemos o nosso culto e daqui saindo a Eucaristia, nós usássemos deste altar para fazer outras coisas. O que Deus está nos chamando a atenção no dia de hoje?
que reino nós servimos? Será que, frente ao reino que Ele quer nos trazer, nós servimos a Ele ou aos reinos que aparecem por aí lá fora? Como o próprio profeta vai dizer, constituíram reis sem a minha vontade. Mas vamos colocar então de uma maneira muito mais clara. Quais são os nossos ídolos? A quem nós somos capazes de fazer tudo por aquela pessoa em ano eleitoral? Seria muito interessante fazer essa pergunta. A quem realmente nós queremos servir? Ou melhor, a quem queremos eleger para que nos sirvam? Porque assim deveria ser correto numa democracia como é o Estado Democrático de Direito Brasil? Ou será que nós fazemos tantas arruaças, tantas confusões por causa de ídolos e não por causa de pessoas que deveriam ser colocadas lá para nos servir? Vejamos os últimos noticiários. Que verdadeira bagunça que se encontra o nosso país. E a que rei nós queremos servir? E a quem nós queremos servir? Se deste lado encontram estes reis que ainda estão por aí, o Evangelho nos mostra qual é o verdadeiro reino de Deus. Começa o Evangelho dizendo, naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Se queremos servir não ao reino deste mundo, não ao príncipe deste mundo e a todos os seus seguidores que estão espalhados por aí, a primeira coisa para servir o reino de Deus é não compactuar em nada com o mal. E aí eu peço que você consulte o seu coração. Podemos até externamente servir a Deus, fazendo inúmeras coisas para Ele. Mas agora eu queria que você consultasse o teu coração, porque é aí onde habita o reino de Deus. Jesus não compactuava em nada com o mal, porque o mal não vem dele. O mal vem do demônio. Por isso que ao apresentarem esta pessoa possuída pelo demônio, Jesus expulsa o demônio. Quais são os demônios que nós temos que expulsar do nosso coração no dia de hoje para sermos servidores do reino de Deus? Não compactuar em nada, nem nos pensamentos, nem nos sentimentos, que muitas vezes somos escravizados por eles, mas não compactuar em nada com o mal para sermos servidores do reino de Deus e não de outro reino por aí afora. Continua o Evangelho. Jesus então percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Se queremos ser servidores do reino de Deus e não dos outros reinados, onde nós estivermos, o Evangelho tem que estar. Volto a perguntar à sua consciência e ao seu coração. Onde você está, o Evangelho está. Que não adianta apenas lermos, não adianta apenas participarmos de atos litúrgicos. Se o Evangelho não se encarnar em nós, não estaremos servindo ao reino de Deus e sim aos reinos que, como vai dizer Oséias, não são do agrado de Deus. Porque o Evangelho onde chega, diz o Evangelho que nós ouvimos, o Evangelho pregado cura toda a enfermidade. Cura toda a enfermidade. Não porque nós somos curandeiros, porque isso vai ter promessas e mais promessas, como já estão acontecendo em ano eleitoral. Isso não é uma promessa, isso é uma verdade. Quando o Evangelho é pregado na nossa vida e pela nossa vida,
não existe enfermidade que resista. Pensemos, não é chegar e falar para alguém, bastava a presença de Jesus para que o Evangelho fosse pregado. Quem quer servir ao reino de Deus, basta a própria presença para que o Evangelho seja pregado. Porque que coisa feia é um cristão incoerente que fala e não vive. Que coisa feia é um cristão inconsequente que até vem, até se aproxima. Não sei, não posso julgar o coração, mas inconsequente nos seus atos. Quem quer servir ao reino de Deus, prega o Evangelho onde quer que esteja. Esta é a segunda coisa. E continua o Evangelho de hoje dizendo: vendo então Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelha que não tem pastor. O reino de Deus, quando chega no nosso coração, é capaz de levar-nos a compadecer-nos de tudo e de todos. O compadecer é sofrer com. Ah, coitadinho. Muitas vezes nós falamos, ou por causa da nossa insensibilidade e pelo número de tragédias que vão acontecendo, nós não sentimos mais esse sentimento tão belo e tão cristão que é a compaixão. Por exemplo, não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido lá na Tailândia, com aqueles jovens que estão presos e que estão saindo aos pouquinhos. Será que nós nos compadecemos? Ou é mais uma notícia? Quantos refugiados tendo que sair dos seus países por conta das guerras e das discussões políticas religiosas? Será que é mais uma notícia? Ou será que nós nos compadecemos dessas situações? Quantas tragédias no Brasil? Agora, a notícia era a Copa, e com a Copa todas as outras coisas, todos os outros problemas do país foram resolvidos, porque só se noticiava a Copa. Não fiquemos apenas com o que nos é falado no jornalismo aí fora, mas tenhamos o coração ocupado pelo reino de Deus, capaz de se compadecer de tudo e de todos. A que rei você serve? Ao rei que não está no agrado de Deus ou ao rei Jesus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.